Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo a palavra junto com vocês e a gente vai dar continuidade em Daniel no capítulo 5 e capítulo 6 e vamos estar meditando aí nesses dois assuntos a respeito de Belsazar, um dos filhos de Nabucodonosor, que vai fazer um banquete ali também. E também a gente vai ver no capítulo 6 ali Daniel na cova dos leões, muito conhecida essa passagem. E é uma passagem de fé também, igual a gente viu de Sadraque, Mesaque e Abdinego ali, eles confiaram em Deus e tudo deu certo. Assim, na nossa vida também, a gente tem, por mais que vai passar pelo fogo, tem que confiar no Senhor que jamais vai ser atingido aí pelas chamas. Mas enfim, vamos estar meditando nesses dois capítulos neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então tá, no capítulo 5 ele vem falando de Belsazar. Aqui a gente vai ver que termina o reinado da Babilônia. Vale lembrar também que Jeoaquim, quando foi cativo, ele ficou preso. E depois, passado algum tempo, quando Evil-Merodach, também Evil-Merodach era rei da Babilônia na época também, e Jeoaquim comeu a mesa do rei até o final da sua vida. E aqui a gente já vê que é um contexto final. E também esse Belsazar trata-se como ele era filho de Nabucodonosor. Enfim, dá para entender que teve praticamente três reis: Nabucodonosor, Evil-Merodach e Belsazar. Aqui em Daniel ele não trata com Evil-Merodach. Enfim, nas outras passagens a gente viu que ele fala também um pouco dele. Mas enfim, no capítulo 5 fala assim, ó: certa vez o rei Belsazar deu um banquete para 1000 dos seus nobres, e com ele bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, e suas mulheres, e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas embebedaram-se nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Vale lembrar aí que eles escarneceram, digamos assim, também, ficar, digamos assim, com os copos ali, com as taças que veio ali do templo do nosso Deus, que estava ali em Jerusalém, e eles começaram ali a estar zombando do nosso Senhor. Mas fala assim, de repente apareceu, aliás, mas de repente seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro, e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o significado, vestirá um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do meu reino. Todos os sábios os vieram, e reis vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e os seus nobres, e entrou na sala do banquete e disse: ó rei vive para sempre, não fique assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era muito um homem iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Mandaram chamar Daniel e ele te dará. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita.
Assim Daniel foi levado à presença do rei e lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados do meu pai, o rei trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um homem, um iluminado, com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não o conseguiram. Mas se eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler esta inscrição e dizer-me o significado, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a instrução para o rei e te direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. E a quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e foi despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Enfim, Daniel ali ele está trazendo, mostrando para Belsazar que, digamos, a arrogância já tinha derrubado Nabucodonosor uma vez, mas quando ele viu que o Senhor era Deus, reconheceu, o Senhor restabeleceu ele. Agora veja bem o que ele fala para Belsazar. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhastes, embora soubesse de tudo isto. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvastes os deuses de prata, de ouro e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. E esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fosse pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Beltesazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Beltesazar, rei da Babilônia, foi morto, e Dário o Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Dá para ver que aqui já tem mudança de reino. Enfim, os babilônios governaram até esse período aí de Belsazar, desculpa, e agora Dário o Medo, que agora vai estar governando. Enfim, no capítulo 6 já começa a tratar com Dário essa questão ali da Babilônia. Então ele matou Beltesazar e acabou se apossando da Babilônia. Aqui é o fim do reinado babilônio. Mas enfim, no capítulo 6, Dário achou por bem nomear 120 satrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perca. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades.
que o rei planejava tê-lo à frente do governo e de todo o império. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram um motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Enfim, eu vejo também que Daniel, a Babilônia passou, os reinados passou, e Daniel, temente ao Senhor, que não se contaminou com com a comida do rei, a Babilônia passou e Daniel ficou. Aqui é outro reinado, dá para entender que Daniel era maior que a Babilônia. A Babilônia ali não conseguiu confundir ele, não conseguiu tomar ele. Eu entendo dessa forma a respeito de Daniel, por isso que o Senhor também tem muito apreço por Daniel, ele fala muito dele. E, enfim, também aqui ele revelou muitos detalhes a Daniel a respeito de dias futuros que vai vir. Mas enfim, finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores, os satrapas, de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, satrapas, conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar em qualquer deus ou em qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Enfim, estavam querendo arrumar um pretexto aí para estar acabando com a vida de Daniel. Enfim, se não queriam pegar ele na lei do Senhor, queriam fazer algum detalhe aí, porque Daniel era muito fiel a Deus, ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Pois bem, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava e agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem o decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isto, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles trouxerem Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Perdão. Enfim, aqui o rei Dário até colocou na mão do Senhor Daniel também. Dá para entregar, dá para entender assim. Falou: olha, que o teu Deus aí te livra, eu não consigo fazer mais nada, tentei te livrar, mas agora chegou essa situação aí insustentável. E Daniel vai ter que passar pela cova dos leões. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus Altíssimo e vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, poderá livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Enfim, aqui ele se justifica de todas aquelas questões que os satrapas ali queriam colocar ele. Olha, bem interessante até meditar, olha. Não, digamos assim, eu vou ler de novo, ó.
Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Enfim, nós, digamos assim, para também passar por esta cova dos leões, a gente tem que ser inocente na presença de Deus, tem que ser justo. Digamos, justo é praticar justiça aqui nesta terra. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem, perdão. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro, o persa. Enfim, a gente entende a importância de Daniel. Daniel ficou muito tempo aí, passou a Babilônia inteira, Daniel junto, e agora também com esses outros reinados. Mas vale lembrar que confiar em Deus, confiar no Senhor e fazendo a nossa parte também na justiça do nosso Senhor divino, a gente vai ser livrado de muitos ataques, digamos, de muitas armadilhas, que aqui foi uma armadilha aí que fizeram para Daniel. Ele confiou em Deus e foi achado justo na presença de Deus. E hoje nós somos justificados em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, pode ficar tranquilo que Deus aí não vai deixar nenhum leão te atacar e nenhum fogo te queimar. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais!